Fala pessoal, essa série de vídeos sobre o petróleo tá dando o que falar, o pessoal tá adorando, um feedback fantástico, audiência enorme e conforme combinado, nesse terceiro vídeo eu vou falar sobre o papel dos Estados Unidos e da Rússia nas questões envolvendo a chamada crise do petróleo nesse momento. Eu vou tentar mostrar para vocês uma análise baseada no que eu entendo e no que eu acredito do papel que esses dois países têm tido como potencialmente menos inimigos e mais parceiros, eventualmente, nas mudanças da balança de poder global que envolve o petróleo, tá bom, pessoal? Então, se você está gostando, não esquece de compartilhar com seus amigos, porque vem muito conteúdo importantíssimo e que eu aposto que você nunca viu por aí em lugar nenhum, tá bom? Então fica aí que agora a gente começa a falar bastante sobre esse assunto, tá bom? Para começar, eu gostaria de frisar que, no meu ponto de vista, quando a gente fala de petróleo, a gente não fala de relações comerciais. A gente fala sobre relações de poder, pura e simplesmente. As relações comerciais são de segunda ou terceira classe quando o assunto tratado é petróleo. E quer entender mais ou menos por que eu estou falando isso? Muita gente, inclusive, comentou: ah, Maurício, mas agora o petróleo está no fim da vida, porque agora está chegando a green economy, as questões da sustentabilidade. Eu gosto sempre de números para falar sobre isso. Não que eu discorde que isso seja importante, que seja relevante, mas no cenário atual, petróleo ainda é dominante monstruosamente. E eu vou mostrar números agora para corroborar isso para vocês. Como você pode ver nesse gráfico, tirando a semântica, tirando os anseios, tudo que se move, tudo que é produzido ou transformado por mãos humanas consome petróleo na base. Some-se a isso 27% de carvão mineral, basicamente quase 90% de toda energia gerada humanamente com a mão do ser humano no mundo é gerada por petróleo e carvão mineral, fontes fósseis. Ponto final. Tudo que venha depois disso é semântica, tá bom? Ou seja, gerar energia, gerar calor, produzir, transformar, gerar bem-estar corporal ou físico para os seres humanos envolve petróleo ou fontes controláveis. Quando eu digo controlável, é porque existem grupos importantes que podem dominar os fluxos desses materiais. O que eu espero que esses gráficos claramente denotem para vocês é que petróleo e energia são relações de poder, não comerciais, de poder. Porque os países e grupos que dominam os fluxos globais desses ativos e a produção de petróleo e seus derivados impõem sobre todos os demais uma eterna névoa de poder. Eles impõem constantemente uma dúvida ou um risco desses países menores ou menos influentes serem transportados à Idade Média num estalar de dedos. Porque sem energia, sem petróleo, você volta à Coreia do Norte. Você volta a países que não têm a menor condição de existir do dia para a noite. E é por isso que essas relações são tão importantes. É por isso que todo país hegemônico nos últimos 100 anos tenta impor aos grandes produtores uma relação de subalternidade. Não à toa, os Estados Unidos, especialmente após a segunda metade do século XX, passou a ter um grande interesse em ter presença e voz no Oriente Médio. E o grande parceiro estratégico dos Estados Unidos, quem é? A Arábia Saudita. Historicamente, especialmente a partir da década de 70. Passou a ser um parceiro estratégico, militar e político na região. Para quê? Para que os Estados Unidos, que era um gigantesco importador de petróleo para conseguir produzir a sua evolução, a construção dos Estados Unidos como nós conhecemos, ter a Arábia Saudita, portanto, como seu principal braço. E não à toa, sempre os Estados Unidos apoiou a Arábia Saudita. E numa situação muito estranha com Israel também, uma relação dúbia ali, manter relações de poder e controle desses fluxos, porque os Estados Unidos era importador de petróleo. O que é óbvio é que os Estados Unidos também sempre teve um interesse gigantesco em ser
proprietário dos seus fluxos, ou seja, produzir internamente todo o petróleo e os derivados que ele consome, para não mais depender de países terceiros que geram sempre ruídos enormes. Essas relações são muito caras para os Estados Unidos historicamente em financiamentos, né? Bancando muitas guerras para manter esses fluxos, esses interesses vivos e fortes. Ou seja, e especialmente quando a China chega, quando a Rússia se torna de novo um país muito relevante, essas questões geopolíticas de autossuficiência voltam à tona com muita força, especialmente a partir do início dos anos 2000, com mais força a partir dos anos de 2010. E agora, voltando à conversa da Rússia com a Arábia Saudita, um detalhe muito importante, como eu mostrei no vídeo do Canadá, o Canadá tem um grande deságio, por exemplo, por causa da qualidade do seu petróleo, ou seja, o preço pago ao petróleo do Canadá é muito baixo por causa da qualidade. Mas você já se perguntou, por exemplo, qual é a qualidade do petróleo produzido na Arábia Saudita e qual o prêmio pago por ele? Vamos dar uma olhada nisso? Pessoal, esse gráfico é muito parecido com aquele que eu mostrei no vídeo do Canadá, um pouquinho diferente, tá bom? Mas a mesma história, quanto mais para cima, maior o nível de enxofre, quanto mais à esquerda, maior a densidade, maior o peso do óleo gerado, tá bom? Ou seja, como você pode ver, os óleos da Arábia Saudita e dos outros do Oriente Médio, que eu coloquei o tracinho em roxo, nem são tão leves assim e nem tão baixo nível de enxofre assim, mas certamente melhor do que o óleo do Canadá. O que você deve imaginar é assim, então quer dizer que o prêmio pago pelo óleo vindo da Arábia Saudita e dos parceiros não deve ser tão menor assim quanto o do Canadá, né? É aqui que a coisa começa a mudar de novo e a coisa vai começar a ficar boa. Dá uma olhada. Esse gráfico é muito interessante. Quanto mais para cima, maior o prêmio que você paga a mais pela qualidade do petróleo ou pelo custo baixo de transporte. Quanto mais para baixo, pior a qualidade, maior o custo do transporte. O Canadá está lá embaixo, porque é um petróleo de péssima qualidade. A Arábia Saudita nem é tão boa assim, tão melhor que o Canadá, e está lá em cima. É o prêmio mais alto pago. Tem coisa cheirando mal e tem coisa ficando clara que eu espero para você. Os Estados Unidos e todo mundo paga caro pelo petróleo da Arábia Saudita, mas não é um petróleo tão bom assim. Agora imagine os Estados Unidos, a China e outros grandes consumidores tendo que importar óleo da Arábia Saudita, pagando um prêmio alto por um petróleo que nem é tão bom. A coisa está começando a mudar, não tá? E aqui chega o que a gente fala dos Estados Unidos, que é a revolução do shale gas, que é o petróleo de rochas betuminosas. Para vocês que não sabem, há cerca de 10 anos os Estados Unidos iniciou a produção através de processos químicos onde existem rochas betuminosas, rochas que são petróleo quase solidificado, para resumir rapidamente a coisa, e ele agora faz um processo de craqueamento, de quebra das moléculas para gerar petróleo e seus derivados, para conseguir ficar autossuficiente. Só que esse é um processo muito caro de início. Para você começar a exploração, é um petróleo muito caro. E os Estados Unidos estão brigando nisso há uma década. E isso tem começado a avançar fortemente. Só que tem um detalhe. Como será que é a qualidade desse petróleo? Porque se é uma rocha, deve ser super pesado, né? Vamos dar uma olhada? Opa! O petróleo que vem do xisto americano é de uma qualidade fenomenal, é isso mesmo? Gera derivados de excelente qualidade e está dentro dos Estados Unidos? Não, peraí. Isso deve ter um prêmio gigantesco, porque obviamente a matemática venceria. Vamos ver de novo. O prêmio pago, pasmem, é muito menor do que o prêmio pago ao árabe. Inclusive, alguns tipos têm deságio. Vocês começam a entender como isso deve gerar uma pulguinha atrás da orelha dos presidentes americanos, do pessoal que manda? E tem um outro detalhe. Será que os Estados Unidos ainda são importadores, net, né? Eles são importadores? Ou como é que está o fluxo deles? E aqui é que a coisa começa a pegar feio. Os Estados Unidos já estão no limite de se tornarem exportadores de petróleo.
Tudo que eles consomem, eles já produzem e vão passar a ser exportadores. Começam a entender alguma mudança no cenário para a Arábia Saudita? O grande parceiro estratégico dela, por causa da importação obrigatória, porque como vocês viram nos anos 80, principalmente o Brasil e os Estados Unidos importava demais, está começando a mudar o cenário. E dá uma olhada, quantos por cento do petróleo que vem dos países da OPEP? O que você deve imaginar de um país que importa ainda 29% do seu petróleo de países da OPEP, lembrando que a OPEP é a Arábia Saudita e os demais parceiros menores, tudo que ela faz, os demais seguem, onde o seu país agora tem um horizonte muito importante de crescimento, de autoprodução, de um combustível caro ainda, porque o xisto é caro, mas você já vai virar exportador net logo, logo. Não seria interessante, de repente, você inclusive fragilizar um país desse, parceiro seu, né, usando um outro parceiro que é a Rússia, inimigo histórico, mas que também é um gigante, net importer, gigante, não precisa de ninguém, tão grande quanto você, quanto a China também, que tem um papel importante nisso. Qual o papel disso agora, de você eventualmente fragilizar, jogando os preços do único produto que esse país parceiro seu produz, que é o petróleo, para níveis insustentáveis? Insustentáveis. Já pensou nisso? E muita gente me perguntou, Maurício, mas a Arábia Saudita está de boa, os níveis de dívida da Arábia Saudita estão sob controle, então essa questão do endividamento que a gente falou da Rússia não é tão importante na Arábia Saudita. Toma gráfico. A dívida da Arábia Saudita é galopante, deve dobrar em 4 anos, dobrar. Só que tem um detalhe, esse estudo previa petróleo em torno de $50. O que acontece com petróleo a 20, 25 dólares? Lembrem-se, petróleo é poder. Falar que os Estados Unidos estão contra a Rússia, na minha opinião, e tudo que eu disse hoje diz respeito à minha opinião. Pensem bem, será que esse golpe é contra a Rússia ou é contra a Arábia Saudita, tentando impor uma relação de subalternidade, sei lá se essa palavra existe, com um país que dominou as relações americanas, mas que agora pode estar atravessando para o outro lado, onde ela vai precisar dos Estados Unidos para se manter hegemônica na sua região. Tudo isso que eu estou falando para vocês desde o primeiro vídeo é uma versão do que eu acho. Na minha modesta opinião, qualquer um que afirmar é isso, quando o tema é petróleo, está longe de saber o que acontece. Por quê? Porque esse é o tipo da conversa que rola numa cúpula de 10 pessoas no mundo. Entendeu? Qualquer um que disser é assim porque é, provavelmente está achando que sabe mais do que sabe. Eu me coloco na posição de humildade de achar que eu sei uma parte, eu sei uma versão. E convido vocês a pensar, se petróleo é poder, se os Estados Unidos estão indo para a linha de exportadores, a Arábia Saudita se enfraquecendo, a Rússia e a China adorando, comendo, só assistindo, porque eles são hegemônicos e vão permanecer. O que vocês acham que vai acontecer agora? E a pergunta que fica é o seguinte, o shale gas, que é o petróleo do xisto, ele é muito caro de ser extraído, porque é um processo industrial, as indústrias estão iniciando. E com petróleo a 20 dólares, isso ainda é um problema maior. Como fica essa questão se a sustentabilidade de longo prazo dos Estados Unidos está na ordem do dia? E esse é o assunto do vídeo de amanhã, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Vou falar sobre endividamento, sobre questões futuras dos Estados Unidos, essa questão do shale gas, o que eu acho que são os próximos capítulos. Então, se você está gostando, compartilha de novo. Ficou gigante, eu sei, mas isso aqui é baseado em 10 anos de experiência, 10 anos de pesquisa. Como vocês devem imaginar, operar commodities, operar petróleo, na minha opinião, tinha que estar na ordem do dia, você devia operar, você devia conhecer, você devia ter como incluir isso na sua carteira, porque isso é a base da economia industrial mundial. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou, compartilha com seus amigos, manda mesmo, tá bom? Porque vem muito mais coisa por aí, pessoal. Grande abraço, tô até cansado, um abração.